Exercício 1 da aula 18 do nono ano. Tá? Então, nós vamos somar aqui raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 243. Eu quero que vocês observem que nós não podemos simplesmente juntar esses dois aqui. Por quê? Porque nós só podemos juntar dentro nos radicais só os coeficientes, ou seja, os numerozinhos que estão na frente da raiz, desde que o que estiver dentro do radical, né, o radicando, ele for exatamente igual. E o que nós vamos perceber aqui? Que eles não são iguais. Tá? Só que existem algumas coisas que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso decompor o 12 e posso decompor o 243 para usar algumas propriedades da radiciação para que eu consiga ver se tem como juntar isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Bom, eu vou pegar esse 12 e vou decompor. Decompor em fatores primos. Então, vamos lá. Como 12 é um número par, eu posso começar dividindo por 2. Então, aqui vai dar 6. Como é um número par, divido por 2, que vai dar 3. Só dá de dividir por 3, que vai dar 1. Por que isso aqui é importante? Porque decompor 12 significa escrever 2 vezes 2 vezes 3. Ou então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes o 3. Certo? Vamos guardar isso aqui, que isso aqui vai ser importante. Então, ao invés de eu escrever raiz quadrada de 12, eu posso escrever 2 elevado ao quadrado vezes 3. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, essa decomposição, com o 243. Então, vou pegar lá o 243 e vou decompor. Como o 243 não é um número par, então eu não posso começar dividindo por 2. Será que eu consigo dividir por 3? Para a gente ver uma regrinha prática, basta eu somar os algarismos do 243. Se ele for múltiplo de 3, dá de dividir por 3. Vamos lá então. 2 mais 4, 6. 6 mais 3 dá 9. E 9 é múltiplo de 3. Significa que o 243 eu consigo dividir por 3. Então, se eu dividir o 243 por 3, o resultado que eu vou obter é 81. 8 mais 1 é 9. Dá de dividir por 3, que vai dar 27. Dividindo novamente por 3, vai dar 9. Dividindo por 3, vai dar 3. E dividindo por 3, vai dar 1. Muito bem. O que significa isso para o nosso problema? Significa que eu posso escrever o 243 em fatores. E esses fatores aí eu posso elevar alguns deles ao quadrado, porque eu estou trabalhando com a raiz quadrada. Então, é isso basicamente que nós vamos fazer aqui. Ó. Eu posso escrever ele como sendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu posso escrever essa decomposição como sendo 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o 3. Certo? Então, agora eu volto lá para a minha continha lá. Ó. Então, eu vou escrever aqui mais raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o 3.
Muito bem, vamos lá então agora, o que é que eu vou usar? Eu vou usar a propriedade, uma propriedade da potência, da radiciação, que ela diz o seguinte, vamos reescrevê-la aqui. Então assim, o que diz essa propriedade? Imagine que eu tenho certo número aqui, n, vou chamar de n, né? Pode ser, no caso nosso é 2 ou 3 e assim por diante. E eu tenho um índice A, e a potência desse n é o valor de A. Quando acontece isso, né, em que eu tenho um expoente e eu tenho um índice que são iguais, eu posso anular esses dois valores. Vai sobrar o quê? Vai sobrar só o n. Por que essa regra, por que essa propriedade ela é importante para nós? Porque quando nós estamos trabalhando, percebeu que eu deixei ao quadrado aqui os números? E o índice aqui, na verdade, é o quê? É o quadrado, é o índice 2. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que eu posso, por exemplo, simplificar esses dois valores e tirar o 2 aqui de dentro. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui, na verdade, raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que escrever 2 vezes raiz quadrada de 3. Mas, olha que interessante aqui o que vai acontecer. Eu vou poder simplificar esses dois 3. Então, eles vão... 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Por isso que eu posso simplificar. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. E esse aqui vai multiplicar esse 3 que sobrou ali dentro, ó, porque ele não tem expoente. O expoente não é igual ao índice, então ele permanece igual. Certo? Continuando aqui a nossa continha, então vou chegar a essa conclusão, que 2 raiz quadrada de 3 mais 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 3. Olha como agora vai dar certo. Antes eu tinha raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 243. Não tinha o que fazer aqui. Mas agora eu tenho radicais aqui, ó, que são exatamente iguais. E quando existem radicais que são iguais, eu posso juntar os coeficientes. Então, se eu tenho 2 raiz quadrada de 3, eu posso juntar com 9 raiz quadrada de 3. Isso vai resultar em quanto? Vai resultar exatamente em 11 raiz quadrada de 3. Esse é o valor que eu consigo através da simplificação. Agora eu tenho raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 8. Percebam que os radicais são iguais. Então, eu posso juntar os valores que estão aqui na frente. Então, eu tenho os coeficientes. 1 raiz quadrada de 8 mais 1 raiz quadrada de 8 vai dar 2 raiz quadrada de 8. Só que raiz quadrada de 8 não tem uma raiz exata, mas eu posso decompor ela. Como é que eu posso decompor? Então, vou pegar o 8 e vou decompor em fatores primos. Como é um número par, eu começo dividindo por 2. Aqui vai ficar 4, dividindo por 2 vai dar 2, e dividindo por 2 vai dar 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado ao quadrado vezes o 2. Certo? Então, agora, no lugar de raiz quadrada de 8, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes o 2. Para quê? Para que eu possa usar a propriedade dos radicais ali, né? Eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e esse aqui, esse 2 que é a base, sai da raiz, porque 2 ao quadrado é 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar
esse 2 que já estava aqui fora, esse 2 aqui que foi extraído da raiz, e dentro da raiz permanece o 2, certo? Que não tinha nenhum para simplificar. Então, 2 vezes 2 é 4. A simplificação, a maneira mais simplificada que eu tenho de escrever raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 8 é 4 raiz quadrada de 2. É o mesmo resultado. E a última atividade pedia raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 10. Eu quero mostrar para vocês a outra propriedade que nós vamos usar aqui. Ó, tá? Então, imagina que eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui um valor de A. E eu estou multiplicando por uma raiz de um valor B. Certo? O que eu tenho que perceber? O que eu posso fazer aqui? Ó? Se o índice for exatamente igual, isso significa que eu posso escrever dentro da mesma raiz o valor de A vezes o B. Mas isso eu só posso fazer quando o índice for exatamente igual. Tá? Então, essa propriedade é válida quando o índice do radical for exatamente igual. Então, percebam, aqui eu tenho o quê? Raiz quadrada e tenho raiz quadrada. Então, é sinal que eu posso multiplicar o que está dentro. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 6 vezes o 10. Então, eu vou chegar a uma raiz quadrada de 60. Agora eu vou verificar se eu posso decompor essa raiz quadrada de 60. Então, vou pegar o 60 e vou decompor. Como é um número par, eu começo dividindo por 2. Vai dar 30. Se eu dividir novamente por 2, vai dar 15. Percebo que eu não posso mais dividir por 2. Será que eu posso dividir por 3? Posso, né? Porque 1 mais 5 é 6, e 6 é múltiplo de 3. Então, vou pegar e vou dividir por 3, que vai dar 5. E aqui eu só posso dividir pelo próprio 5, que vai dar 1. Então, significa que eu posso escrever o 60 como sendo 2 elevado ao quadrado vezes o 3 vezes o 5. Justamente para que eu consiga simplificar esse valor. Então, 60 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes o 3 vezes o 5. Quem sai daqui? Só esse 2, né? Porque eu posso simplificar. Porque 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Percebam que esse 3 e esse 5, eles não saem de dentro da raiz. Eles continuam ali, ó. Porque eles não têm uma raiz exata, tá? E a raiz quadrada deles é um número irracional. Como não tem mais o que fazer, eu vou multiplicar. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, eu vou ter como resultado raiz quadrada de 15. A forma mais simplificada, então, de raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 10 é 2 raiz quadrada de 15.